Fala pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando. Pessoal, o objetivo desse vídeo é demonstrar como que a gente pode fazer algumas rastreabilidades para detecção de falhas dentro de programas de CLP. A gente vai falar um pouquinho sobre tipos de falhas, né? Falhas intermitentes, falhas de hardware, falhas de processo de intertravamento. Na verdade, o objetivo é que você tenha ali uma certa metodologia para conseguir encontrar essas falhas do dia a dia que são tão comuns aí na vida de muitos profissionais. Bom, pessoal, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe o joinha aí no vídeo, já compartilhe para aquele seu amigo que também tem interesse de aprender sobre automação industrial e indústria 4.0. Bom, pessoal, retornamos dentro de instantes. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão conceitual, né, de diagnóstico de falha e depois a gente vai para um exemplo prático, trazendo aqui um programa para a gente demonstrar não só a questão conceitual, mas também demonstrar na prática como que a gente pode estar fazendo, pelo menos dar uma visão geral, né? É óbvio que é um tema bem extenso, é um tema que a gente precisa entrar muito no detalhe, que isso daqui você está falando em termos de manutenção, são N possibilidades, né? Que podem estar acontecendo, porém eu acredito que isso daqui já vai dar uma boa visão, principalmente para aquelas pessoas que ainda não têm o hábito de trabalhar com diagnóstico de falha em sistemas de automação industrial. Bom, a gente vai falar um pouquinho de tipos de falhas. Quais são os tipos de falha, né? Nós precisamos dividir os principais tipos de falha enfrentados por profissionais de automação no dia a dia, tá? E por quê? Dentro desse vídeo a gente vai falar em específico, né, sobre falhas relacionadas à lógica, né, como você rastrear dentro do programa, tá? Porque a gente também tem outros tipos de falhas que a gente adota outros métodos. Na verdade, muitos profissionais acabam criando a sua própria estratégia, né, de detecção de falhas. Isso com a experiência você vai vendo que você mesmo consegue adotar essas medidas. Porém, existe alguns direcionamentos que a gente pode estar fazendo, né, que ajudam, né, esses profissionais a entender todo esse processo. A gente vai falar sobre falhas intermitentes. Recentemente a gente até criou um post sobre isso no Instagram para explicar um pouco. Essas falhas são as mais complicadas, na minha opinião, serem detectadas, porque muitas vezes o evento vai ocorrer sem você estar presente. O evento pode ser rápido demais e não criar uma detecção dentro do sistema visual, então você tem que criar alguns softwares que a gente chama de armadilha dentro do programa para poder detectar. Muitas vezes esse evento, né, não está mapeado dentro de todo o mapa de falhas ali que você tem dentro do seu sistema supervisório da sua EHM. Então se torna um problema bem difícil. Muitas vezes ele também pode ocorrer, né, numa frequência baixíssima. Então ocorre uma vez, depois você ficou 2, 3 semanas. Então a gente não vai entrar nesse tipo de falha no momento, mas no futuro a gente traz alguns outros vídeos. A gente fala de falha de hardware são um pouco mais fáceis em termos, né, em teoria, de serem detectadas, né? Um exemplo, um equipamento falhou, normalmente até o próprio CLP ele tem ali os recursos, o software tem alguns recursos para você monitorar essas falhas e saber o que aconteceu. E falhas de processos e intertravamentos. O que seria uma falha de processos e intertravamentos? Na verdade, o que a gente está mencionando aqui, na verdade, a gente não pode falar como falha, mas e sim uma condição que aconteceu devido a algum tipo de sensor ou uma falha num atuador, num dispositivo em campo, por exemplo, que pode não estar deixando o seu software continuar. E muitas vezes simplesmente para a máquina, acontece alguma coisa e você precisa dar esse suporte, né? Muitos eletricistas, instrumentistas também têm esse hábito, né? Tem essa capacidade, né? E, aliás, a capacidade todos têm, mas tem esse conhecimento para conseguir detectar esse tipo de problema, né? E achar um exemplo. Poxa, tal válvula abriu e não fechou, o sensor ali aconteceu tal coisa, tá faltando tal condição. Então o que a gente fala são mais intertravamentos direcionados a processos, intertravamentos em geral, tá? Então esse é o ponto de vista aí que a gente está trazendo dentro desse contexto, né? Porém, em específico, a gente vai analisar justamente essa questão de falha de processos e intertravamentos para ficar mais fácil, né, o entendimento dentro dessa linha que a gente colocou essa como uma das maneiras. O que acontece com o maior volume, né, o maior volume de ocorrências, a frequência maior são esse tipo de falha dentro do ambiente real.
tudo se resume à lógica, né? A capacidade para a detecção de falha está intimamente ligada à capacidade de interpretação de lógica que o profissional possui. Uma vez que consiga visualizar o que está acontecendo na execução de um programa, não terá dificuldades para entender o que está de errado. O que isso quer dizer, né, pessoal? É muito simples. Muitas vezes o profissional é muito bom e tudo e ainda não tem aquela experiência com a questão de lógica. Então ele bate o olho ali no determinado programa e não consegue visualizar, poxa, o que está faltando, como que está funcionando, por que fez isso, e rastrear tudo que está acontecendo dentro dessa lógica para determinar o que pode estar causando esse determinado problema. Então, a sua capacidade de enxergar dentro de um programa e entender o que está acontecendo está intimamente ligado ao quanto de conhecimento, quanto de experiência você possui com lógica de fato, né? Quando eu falo lógica ladder, que é a maior parte, ou qualquer outra linguagem também pode incluir dentro desse contexto. Bom, dica, né? Isso aqui é uma dica, na verdade, para poder ajudar. A gente falou de várias coisas, para a gente precisa trazer uma dica aqui do que realmente, o que a gente está falando, né? Tá, bacana, você falou de lógica e tudo mais, como que eu olho isso aqui, a máquina parou, o que eu faço? Um método muito interessante para você fazer, né? E que eu trabalho também dessa forma, um método muito interessante é você sempre fazer de trás para frente. É óbvio que existem situações, e aí a gente vai trazendo aqui, como se a gente precisa interpretar também quando a gente fala atuador, muitas vezes também ele não é um atuador físico, mas um endereço dentro de um programa de CLP, que é uma memória que habilita outras coisas a funcionar. Então você sempre parte de trás para frente. O que seria? Um exemplo, tá? A bomba não liga. O cara vai ligar, a bomba não liga, tá dando um alarme ali, mas ela não liga, esse evento não foi rastreado, talvez quando desenvolveram o software, e eu não sei o que está acontecendo. Então você vai, poxa, eu vou vir a partir da bomba de trás para frente, utilizando ali o cross-reference dentro do programa de CLP, e aí você consegue rastrear quais os bits que estão faltando para aquele sistema entrar em funcionamento. E muitas vezes esse bit, ele não é justamente o motor, porque ele pode parar todos os motores. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer essa rastreabilidade sempre de trás para frente, né? Tentar entender, a bomba não está entrando, o que aciona a bomba? A partir daí você rastreando até você detectar justamente aquele determinado bit, aquela determinada situação que você precisa para colocar o seu equipamento para rodar. O que a gente sempre fala, né? Muito importante quando você trabalha em processos de aprendizado, em treinamentos que envolvam um contexto de desenvolvimento de projeto, porque ao longo do desenvolvimento do seu projeto, você pegou uma situação, você está tentando desenvolver ali aquela lógica, provavelmente você vai errar em vários fatores, né? Existem muitas questões ali dentro que você deveria colocar contato fechado, depois aberto, enfim, e à medida que você vai executando aquele programa para atingir aquele resultado que você definiu lá nos requisitos daquele projeto de CLP, né, de programa de CLP, você vai enfrentando esses desafios ao longo dessa jornada e você vai ganhando experiência em detecções de falhas também, porque a detecção de falha nada mais é do que algo que saiu do comum, né, que ele deveria estar funcionando. Então algo está faltando para aquilo dar um andamento. Então você sabendo lidar com esse tipo de lógica, provavelmente aí você vai facilitar muito a sua vida, você vai ter muito pouca dificuldade. Então o grande segredo está em utilizar isso daí. Bom, pessoal, vamos um pouquinho na prática lá demonstrar como que funciona isso daqui, né? Bom, para ilustrar isso aqui que a gente está falando, a gente trouxe um processo, que é um processo que a gente utiliza no treinamento de fundamento da automação, o projeto inteiro em si, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pedacinho aqui do projeto só para a gente poder explicar, né? E a gente fazer a rastreabilidade. Então aqui a gente conhece o processo. O que é o processo? A primeira etapa do processo aqui, ele está falando que ele precisa carregar esse reator, né? Então, quando a gente olha, o que carrega esse reator? Então, a gente pode observar que essa válvula, ela precisa abrir, né? E por algum motivo, quando a gente vem aqui na nossa lógica, ó, vamos vir aqui, né? Eu vou abrir essa válvula aqui, deixa eu fechar, para até demonstrar o como que a gente chega ali na válvula, né? Então, quando eu venho aqui, eu tenho toda a árvore aqui, todos os meus dispositivos. Então, eu venho aqui, por exemplo, são todos os tags aqui. É claro que aqui depende muito também de como essa lógica foi estruturada, se ela faz sentido com tagamento ali dos desenhos e tagamento de processo e tudo mais. Mas mesmo que não tenha, você consegue achar qual é a lógica, né? Pra gente fazer isso de trás para frente. Tá, eu sei que a minha válvula é HVK, então tá aqui, ó. Beleza, essa válvula aqui ela vai precisar abrir, por algum motivo ela não tá abrindo de jeito nenhum. O que a gente pode observar aqui? Aqui ela tá me mandando um status 2. Quando eu clico aqui dentro da lógica, ó, eu tenho toda essa referência, como ela funciona. Se você observar aqui, o que acontece? Ó? Ela está falando aqui que quando essa saída ela está desacionada, está desligada,
como a válvula manda fechar, eu preciso de um feedback de válvula fechada. Então, depois de 30 segundos, ele gera uma falha, que é justamente essa falha 2 aqui do processo, tá? E aí essa falha 2 a gente adotou aqui dentro do projeto como um todo. Eu tenho o status 0, 1 e 2, por exemplo. Então aqui eu tenho essa válvula em falha. Então ela em falha, ela não vai funcionar mesmo, nem pode funcionar. E por que que ela entrou em falha? Porque justamente se a minha saída está em 0, eu preciso, né, de um feedback justamente desse sensor, ó. Esse sensor precisaria estar acusando aqui, ó, FB, feedback fechado. E por que que isso não está acontecendo? Provavelmente porque o sensor lá em campo ele está com algum problema, tá? Então vamos lá, ó. Se você observar aqui, vamos trazer até para o desenho elétrico, ó, hardware i6.2. Quando a gente olha aqui, vamos procurar no desenho elétrico onde está essa referência. Está aqui, ó, i6.2, está aqui, ó, i6.2, que vem desse sensor, ó, o S2500-02, tá? Referente aqui a esse reator, e ele está instalado justamente dentro dessa válvula. E o que é essa válvula? É uma válvula on-off, uma válvula de bloqueio, né? Então ela abre e fecha, e eu tenho tanto o sensor de abertura quanto de fechamento. E por algum motivo, provavelmente aqui eu já descobri que lá em campo ele não está me devolvendo. Se é o sensor queimado ou se até a posição do sensor pode estar ali numa maneira em que você não está recebendo esse sinal. Qual que é a tratativa aqui? É justamente em campo verificar aqui o que está acontecendo. No nosso caso aqui, como é simulação, né? O que a gente vai fazer? A gente consegue simular alguns valores aqui. A gente vem em processo, a gente simula aqui todo o hardware como se você estivesse em campo. Vamos dizer que eu fui lá nessa válvula aqui, tem o desenho da válvula, a válvula é uma válvula de bloqueio dessa forma. Então a gente foi lá e descobriu, poxa, não é problema da válvula, não é problema da solenoide, tá tudo certinho. Na verdade isso aqui é uma válvula NF, ela ia fechar de qualquer forma, o retorno por mola, né? Então ela fechou, ela tá fechada fisicamente, porém não tá acusando. Então ou você tá com algum problema, sensor, cabo quebrado, alguma coisa que não fez esse sensor funcionar. E aí é problema elétrico mesmo, de campo, a gente vai resolver. Aqui a gente está simulando, então quando eu clico aqui em cima eu estou simulando. Agora quando eu volto na válvula, beleza, agora eu tô com esse sinal aqui em true. Tá, essa válvula está em condições de fechar? Poxa, não, ela está em falha ainda, tá? Poxa, se ela está em falha, o que que acontece, pessoal? Se ela está em falha ainda, eu vou clicar aqui dentro, vou observar por que que ela está em falha. Ela está em falha porque, ó, todas as falhas aqui a gente usa o set. Uma vez também que você conheça aqui esse bloco, como ele se comporta, né? Você nem precisa olhar dentro do bloco mais, porque você meio que já sabe quais são os sinais que estão faltando para colocar essa válvula em condição. Porém, aqui a gente vê que qualquer falha, ó, ele dá um set nesse bit falha, tá? Então, para esse bit falha ele cair, o que que eu estou precisando? De um reset. Porém, eu venho aqui fora e aqui eu tenho um reset. Poxa, mas da onde vem esse reset? Deixa eu até fechar aqui para ele carregar do zero, ó. Existe um mecanismo dentro de qualquer CLP que chama cross-reference. O que que faz um cross-reference? Ele faz uma referência cruzada. O que que é isso? Ele vai procurar dentro do programa quais são todos os lugares que utilizam esse cara, tá? Então eu vou vir aqui, ó, Browse Cross-Reference. Ele vai puxar aqui embaixo pra gente. Deixa eu puxar um pouquinho para cima aqui para facilitar a visualização. Então você pode observar que aqui dentro ele mostrou para mim, ó, todos os lugares que estão esse bit, tanto os de leitura, tudo que é read aqui, quer dizer que eu estou usando esse bit, né? Tudo que é write aqui é onde eu estou escrevendo. Então quando eu venho aqui, clico, eu volto aqui, caio direto nessa linha aqui, se você observar, geral.reset.lógica. Poxa, esse cara tem que acionar. Da onde esse cara vem? Aqui, pessoal, nesse caso específico, esse cara viria do supervisório, tá? Ou viria de algum botão ou algo do tipo. No caso aqui desse projeto, ele vem do supervisório em específico. Porém, como eu não estou aqui com o supervisório, eu vou forçar ele aqui, ó. Eu vou jogar ele para 1, vou clicar com o botão direito. Esses forces aqui, na verdade, você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Na verdade, só estou mudando, eu estou fazendo um toggle bit aqui e deixando a lógica rolar. Você tem que saber muito bem o que você está acionando, que você pode causar algum problema, né? Então, mas vamos lá. Resetei, ó, ele deu um pulso de reset na lógica. Eu vou voltar aqui, ó. Quando eu venho aqui, ele já deu um pulso de reset em todos os lugares aqui que está usando, ele deu um reset. Se você olhar o status dela aqui, olha o status da válvula, ela foi para 0. Poxa, então quer dizer que agora sim, se eu observar aqui dentro, eu não tenho falha nenhuma dentro do sistema. Através do cross-reference, eu busquei ali quais são meus sinais, a referência cruzada. Uma vez que eu tenho esse sinal, eu sei aqui, válvula está 100% em condição de funcionamento. O que que seria? O que que está faltando? Quando a gente olha aqui, por exemplo, ó, nível, o nível ele está em true, tá? Então tá ok, né? Esse nível aqui, poxa, mas da onde que vem? Se você quiser saber da onde que vem, se fosse ele que tivesse faltando, você vem em cross reference aqui, ele também acusa aqui para você, ó. Tem read, write, eu vou vir aqui, ó. Ele tem dois reatores, o reator que eu quero é esse, então vamos lá. Ele já vai puxar direto aqui na lógica, ó. Eu tenho uma lógica aqui de comparação justamente utilizando esse bloco nível, né?
E na verdade, deixa eu vir com ele aqui fora. O que eu caí direto ali dentro do sistema, né? Quando eu clico aqui, ó, aí sim eu caio na chamada da função. O que eu fiz ali, ele caiu direto dentro da lógica aqui do bloco. Então eu já estou vendo aqui, ó, true, true, mas vamos dizer que isso daqui fosse justamente o sinal que está faltando. Como eu procurei cair aqui dentro, ó, se você dá um duplo clique, é que a gente cai naquela lógica ali dentro de novo, ó, que eu vejo aqui toda a questão da definição, né? Aliás, aqui ele trouxe os valores reais para esse nível do tanque. Mas aqui dentro a gente vê a lógica por dentro desse bloco. Eu não preciso nem olhar para a lógica do bloco, só de olhar aqui, uma vez que eu conheço o bloco, eu sei que eu tenho um input, eu tenho um limite alto e um limite baixo, 0 e 100%, tá? Então a gente vê aqui, essa aqui é a entrada na lógica, que recebe o valor da onde? Do nível desse tanque. Então quando a gente vem aqui, ó, aqui a gente tem como se estivesse simulando um radar. Quando a gente vem aqui nesse LT, ó, a gente já pode ver aqui que o radar, ele tá acusando ali 83%, então quer dizer que ele ainda tem espaço. Eu vou aumentar ele aqui até o máximo, né? Só para a gente ver ele ali na questão da saída. A gente volta aqui para o nosso LT. Então aqui, ó, já chegou ali e jogou a saída para false. Por que ele jogou para false? Porque aqui dentro desse bloco ele faz uma coisa muito simples, né? Ele verifica se ela é menor ou igual a 100, ou se ela é maior do que 100, tá? Quando ela é maior do que 100 aqui, aliás, perdão, maior do que o limite alto, ele vai fazer o que? Ele conta um tempo, né? E vai bloquear ali o enchimento. Perdão, quando ele é menor do que o limite alto é menor, o valor de entrada desse bloco, ele é menor do que o limite alto, então você fala assim, ó, meu limite alto é 100%. Enquanto ele for menor do que esse cara, ele vai estar mandando encher, tá? Foi igual, né? Uma vez que ele é igual, ele não é menor, tá? Se ele não é menor, ele para o enchimento. E aqui, quando que ele acusa que ele está 100% vazio? Quando a minha saída, quando o meu tanque ele é menor ou igual ao meu limite baixo, né? Então, quando ele bater 0, ele vai falar, ó, pode encher de novo, né? Então, quando ele bate 100, ele para, quando ele bate 0, ele vai falar, porque esse aqui é o ciclo de enchimento definido aqui, poderia ser até outro valor, de acordo com cada processo, né? A gente vai vir aqui dentro do LT, ó, o que acontece? Está vazio. Tá? Aliás, teoricamente está cheio. E aí quando a gente olha para nossa lógica ali, ó, se você observar, ele está aqui em false. Pronto, essa válvula também não vai ligar de novo. O que eu preciso fazer? Eu preciso estar com esse tanque vazio, uma condição de processo. Eu vou jogar esse tanque aqui para 100% vazio. Tá? Uma vez que eu jogo para 100% vazio, ele está me mandando, ele vai ligar o enchimento, está falando que ele está vazio e está me habilitando para ligar o enchimento. Qual que é a única coisa que está faltando agora nessa válvula, pessoal? Para ela atuar. Ou ela entra em automático ou em manual. Você poderia rastrear a lógica do automático, se fosse algum ponto dentro do automático que ele parou ali e a válvula não abre, você vai rastrear essa lógica da mesma forma. Então vamos lá, rastreando essa lógica. E aí você consegue saber o porquê que esse cara ele não está funcionando, tá? Então aqui eu tenho ele nesse ponto aqui em específico no alto. Olha lá, geral, manual alto. Ele está aqui mandando resetar todos esses caras e eu tenho esse outro cara aqui, ó, que ele está lá dentro, né? Ele vem aqui, esse cara aqui, justamente para ele ligar essa válvula, ele vem lá de dentro ele precisa aqui do geral alto, né? Que ele vem aqui mandando, na verdade esse cara aqui eu tô devolvendo, por que eu coloco read write, mas na verdade, como ele vai para o supervisório, ele é só indicação. Se eu venho aqui, ó, eu caio para dentro justamente do graph7 aqui em modo automático. Então esse graph7, ele vai funcionar todo o sequenciamento. O que ele tá faltando? O bit de start. Então beleza, deu start, ó, ele vai vir aqui e vai acionar essa válvula em alto, ó. Acionou esse bit aqui em alto, ela vai ligar. Bacana, já descobrimos aqui como é que funciona. Porém, eu também tenho um manual aqui, ó. Vamos clicar aqui dentro do manual, vamos dar um browse aqui e a gente vai procurar. A única coisa aqui, opa, deixa eu fechar aqui e mandar rastrear de novo, que eu minimizei ali. O que acontece, pessoal? Essa questão aqui desse cara, em específico, ele tem um detalhe, tá? Esse cara vem manual do supervisório. Então, o que acontece? Se você for procurar ele aqui dentro dos manuais, ele precisa de vir esse dado, ó, diretamente daqui, tá? Então você vê que aqui é symbols, porém aqui eu também conheço a questão aqui do software e ele tá lá esse software aqui vem diretamente daqui, ó. É um tipo de variáveis globais aqui que a gente criou uma lista, todas elas para tratar justamente todos os bits que vem manual da lógica, ó. Então eu vou vir aqui, vou fazer isso, vou mudar ele para true. Mudei ele para true, vou clicar com o botão direito e vou dar um write aqui. Então, eu simulei. Quando eu estou no supervisório, ele tem os botõezinhos lá. Então, se eu vim aqui na minha HVK, ó, ela já jogou para true. Só que essa HVK ela vai entrar em falha. Por quê?
porque eu preciso desligar, ó, e ligar esse outro bit aqui, né? Opa, deixa eu desligar esse cara. Aqui, se você ver, ele acionou. A gente não criou falha para curto-circuito, se os dois acionaram ao mesmo tempo. Justamente para facilitar aqui nos testes, mas a gente mencionou bastante sobre isso, né? Quando eu tenho os dois sensores acusados ao mesmo tempo, tanto fechado quanto aberto, eu preciso gerar uma outra falha. Mas aqui a gente vê que a válvula está aberta e eu tenho feedback aqui de válvula aberta. Então isso daqui é um procedimento simplesmente explicando a questão de lógica, né? Uma vez que você sabe interpretar a lógica, você consegue observar tudo isso, você consegue sim chegar lá no final e ficar bom nessa questão de rastreamento e entender o que está dentro, o que está fora, quais deveriam ser as condições aqui para estar rodando esse sistema de uma maneira adequada. Bom, pessoal, já curta aí esse vídeo, compartilhe com seu amigo que quer aprender sobre automação industrial e indústria 4.0. E se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreva. Bom, pessoal, esse vídeo termina por aqui. Fica aguardando vocês aí para o próximo vídeo.